Irmãos, podeis sentar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus está aqui neste lugar, irmãos. A presença dele é real aqui no nosso meio. Aleluia. Desde que eu entrei por essas portas, já tenho sentido, aleluia, o abraço de Jesus, a presença de Jesus, a fidelidade do Senhor. Aleluia, aqui neste lugar. O grande aqui é Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome dEle. Aleluia. Ele é fiel em todo tempo. Ele cuida. Aleluia. Ele tem um remédio certo para mim e para a tua vida. Ele tem a cura certa para mim e para a tua alma. Aleluia. Você está aqui orando, está aqui buscando. E o Senhor está trabalhando lá onde você não está agora. Aonde você não pode ir, o Senhor vai. Ele entra, aleluia. Ele cria situações, Ele abre porta, Ele abre janela. Ele é Deus e Ele está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu agradeço, pela oportunidade que o meu pastor, a sua esposa, tem me concedido nesta tarde. E eu disse para ela, é com muito tremor que eu recebo essa oportunidade. Aleluia. E comecei essa semana a orar e a buscar a presença do Senhor. E a dizer, Senhor, o que é que eu falo? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? O que é que o Senhor quer que eu diga? E aí vem tantas passagens bíblicas, vem tanta coisa. Mas tem algo que me chamou a atenção essa semana. Quando eu estava ali no meu trabalho, e orando, e consagrando, e pedindo, Deus, fala comigo. Porque antes dele mandar a palavra para vocês, ele manda primeiro para mim. Essa palavra ele me curou. Porque muitas vezes a gente está desanimado. Muitas vezes o desânimo quer chegar na nossa porta, na nossa mente. Aleluia, no nosso coração. Mas o Senhor disse para mim bem forte, irmãos. Vamos ler lá em Josué. Aleluia, 1. Glória a Deus. Josué 1. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Josué. Aleluia, 1. Vamos ler do 1 até o 9. Amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pés que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás.
Não te mandei eu? Não tu mandou eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Infelizmente, tem acontecido muitas coisas para tirar o nosso foco, para tirar a nossa visão do alto, daquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. E nesses dias, eu estava meditando na palavra e conversando, com a mulher de Deus. E a gente tem ouvido tanto desânimo, tantas pessoas doentes, tantas pessoas sem força. E eu comecei a clamar, como eu falei para vocês essa semana, e dizer: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E quando eu estava ali no meu trabalho, o Senhor bradou no meu coração. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E aí eu comecei a entender, irmãos, que nós devemos nos esforçar. Eu sei que os dias são maus, eu sei que é difícil. Às vezes a gente trabalha muito, a gente faz tantas coisas. Mas o Senhor quer de nós esforço para buscar a presença dEle. Para vir, aleluia, aprender a palavra dEle, para estar orando na presença dEle. E ali o Senhor fala a mim: esforça-te e tem bom ânimo. E eu comecei a olhar para mim: Jesus, eu sou tão pequenininha, sou tão necessitada. E o Senhor olha para nós, Senhor, com um olhar de amor, de cuidado, de zelo. E diz assim: esforça-te, filha. O povo de Israel naquela época estava passando pelo luto. Moisés era morto. E a passagem anterior diz aqui que eles estavam de luto 30 dias. Eles passaram 30 dias chorando pela a morte de Moisés. Enlutados. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas tem tempo também, irmãos, que o luto vai passar. Que nós não venhamos se apegar com as coisas difíceis que estão acontecendo nesse tempo. Ou então com alguém que um dia já passou por aqui e hoje não se encontra mais. O tempo dele já passou. Mas hoje é o teu tempo de buscar a presença do Senhor. Hoje é o teu tempo de entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, que Ele tudo fará. Mas o Senhor quer que a gente se esforce. Não é fácil. Muitas vezes a gente olha lá para fora, é neve, é menos grau, é tanto frio. E a gente, não, vou ficar aqui no meu cantinho. Mas o Senhor quer o teu esforço. Aleluia, o Senhor quer a tua gratidão. Aleluia, o Senhor quer olhar para você. Ali está a minha serva. Ali está o meu servo buscando a minha presença. Porque é difícil. Mas se a gente for olhar para as dificuldades, a gente não sai de dentro de casa. Muitas vezes as pessoas dizem assim: está muito frio, eu vou ficar aqui, eu não sei o que. Gente, a vida continua. Você tem que trabalhar, você tem que fazer compra, você tem que levar o menino para a escola, tem que buscar o menino na escola. Aleluia. É tempo, irmãos, de se levantar. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor tem chamado eu e você para conquistar a terra prometida. O Senhor tem nos chamado para estar na presença dEle, buscando em tempos difíceis, sendo luz no meio das trevas. Fazendo a diferença onde quer que o Senhor quer te enviar. Às vezes, irmãos, eu trabalho com clientela, e às vezes eu dou um abraço em uma cliente minha, e ela diz assim: eu estava precisando daquele abraço. Às vezes a gente nem fala muito, mas o abraço e dizer para ela: Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem um plano na tua vida. Jesus pode mudar a tua história.
Isso faz a diferença, irmãos. Tem muita gente caminhando, andando, se entregando ao estresse, se entregando à depressão. Aleluia, sem perspectiva. Mas hoje o Senhor diz para mim e para você: esforça-te, se anima, se levanta, porque eu quero te levar para o outro lado. Aleluia, glória a Deus. Depois da morte de Moisés, o Senhor disse a Josué: Josué, meu servo, já é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. Aleluia. Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Gente, ele foi incrível. Porque ele tirou o povo do Egito, passou no Mar Vermelho. Aí aconteceram as pragas. Deus usou a vida dele para falar com aquele homem de duro coração. E o povo chegou do outro lado, com pés enxutos. Aleluia. Mas a missão dele se concluiu. Aleluia. Deus tinha um plano melhor para ele, ou maior, creio eu assim. E continuou com Josué. Aleluia. E talvez naquele tempo Josué estava triste, ou as pessoas estavam tristes, porque eles estavam passando pelo luto, pela dor. Mas o Senhor disse assim: passou os 30 dias de luto, agora eu vou falar com meu filho, porque a obra continua. Aleluia. E mandou ele levar o povo para o outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós... Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes nós passamos pelas dores. Muitas vezes nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Deus não errou quando Ele escolheu você. Eu queria dizer isso mais uma vez. Deus não errou quando Ele escolheu você. Você é um escolhido do Senhor. Você é separado do Senhor para uma grande obra. Muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não está entendendo nada. Porque às vezes acontecem coisas na minha vida que eu digo: Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu estou confiando em Ti. Eu creio, Senhor, que o amanhã virá. Que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus olhou um dia para Paulo, e Paulo, ele carregava um espinho na carne. Eu não sei que espinho era esse, eu não sei qual era a dificuldade que Paulo carregava. Mas ele pediu a Jesus ao Senhor 3 vezes: tira esse espinho de mim. E sabe o que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta. Muitas vezes você não vai entender o processo. Mas para você chegar no propósito, você tem que passar pelo processo. E o processo na minha, na tua vida, não é para nos matar. Aleluia. Quantas vezes eu estava chorando por algo e chegaram pessoas para mim pedir oração por aquele algo que estava faltando para mim. E eu dizia para Deus: Senhor, não estou entendendo nada, mas mesmo assim eu vou orar por aquela pessoa. E muitas vezes a bênção chegou para ela por causa daquela oração da fé. Aleluia. E eu ainda continuei esperando. Porque o tempo não é o meu, o tempo é do Senhor. Não abandone o teu chamado, não abandone a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque Ele quer te levar para o outro lado. O Senhor quer usar você, irmãos, na dificuldade.
O Senhor quer usar você para pessoas, aleluia, que vai vir até você para dizer que está passando pela luta igual a sua. E o Senhor vai usar você para falar para ela do amor dele. Aleluia, para dizer, eu já passei por isso e hoje eu estou diferente. Hoje eu estou de posse de vitória. Hoje eu posso dizer, o meu Redentor, ele vive. Aleluia. O meu Redentor, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, o propósito nos deixa marcas. Às vezes, as lutas nos traz as marcas. Mas eu aprendi nessa vida de cristão que as marcas não é simplesmente uma ferida no meu corpo, mas é para saber que o Senhor estava comigo naquele processo. Às vezes o médico disse para você que não tem mais jeito. Às vezes, aleluia, o casamento está difícil, os filhos estão dando trabalho. Às vezes a luta é constante, você já se acorda sem força. Mas o Senhor diz a você nesta noite, eu sou a tua força. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai passar. A dor vai passar. A dificuldade vai passar. Aleluia. Essa luta vai passar. E talvez ela vai deixar marcas. Mas essas marcas, irmãos, Deus vai usar para a glória dele. Essas marcas, aleluia, vai servir de sinal para você dizer, eu vivi isso e Deus me deu vitória, Ele pode te dar vitória também. Porque às vezes Deus permite as coisas acontecerem nas nossas vidas para nos fortalecer depois. O que eu faço hoje, não entendes ainda, mas saberás depois. Não desista do processo. Não desista do processo. Não desacredite que o nosso Deus é maior do que isso que você está passando. E que Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Amém? Através das marcas de Jesus na cruz, a humanidade inteira foi curada. Ele derramou o sangue dele lá na cruz, para que hoje eu e você estivesse aqui. E esse Deus, irmãos, Ele tem o poder para alcançar a tua casa. Ele tem o poder para sarar essa enfermidade. Ele tem o poder para abrir essa porta. Ele tem o poder para trazer para perto aquele que está longe. Ele tem o poder para salvar, para libertar, porque Ele é Deus. Aleluias, glória a Deus. Para viver o propósito, tem que passar pelo processo. Sem o processo, você não chega no propósito de Deus na sua vida. Então, não murmura, não reclama. Muitas vezes, diga para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor, Ele não te deixa só nesse processo que você está passando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Suporte o processo. Amanhã você vai olhar para alguém e vai dizer para ela, eu passei por esse processo. Eu passei por esse problema. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas o meu Redentor, Ele se levantou das cinzas para me dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não larga, irmãos, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista, irmãos, da tua casa. Não desista da tua família.
Não desista, irmãos. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas grandiosas acontecer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O chamado, ele vem acompanhado da promessa e da presença de Deus. Como o Senhor falou para Josué, né? Lá em Josué 1:5. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus não promete facilidade, mas garante a sua presença do seu lado. O chamado requer obediência. O chamado de Deus na tua vida requer obediência. E muitas vezes não é fácil. Às vezes nos confronta. Às vezes, irmãos, a gente tem que passar pela nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável na nossa vida. Mas nesse processo que você está passando, o Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Deus repete 3 vezes essa ordem, mostrando que a coragem não é a ausência de medo, mas é decisão de confiar em Deus. Nós temos que confiar, irmãos. Mesmo que a gente não está vendo nada, mesmo que a porta está fechada, mesmo que a dificuldade, sabe, está cada dia piorando mais. E a gente continua ali orando. Continua ali insistindo. Continua ali buscando. Porque vai chegar o amanhecer na minha e na tua vida. Vai passar essa tempestade. Um dia o Senhor deu a ordem, ele estava no barco. E ele disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Mas no meio do caminho, veio o vento, veio o balançar do barco. Acredito eu que entrou até água, porque as ondas eram tão grandes, tão altas. E os discípulos se desesperaram. E sabem onde é que o Senhor estava? Dormindo na polpa do barco. Aí eles começaram a se desesperar e a dizer: Senhor, Senhor, tu não está vendo? Tu não está vendo? E o Senhor: oh, homem de pouca fé. Aleluia. E apenas uma palavra do Senhor, naquele momento ele se levantou e ele olhou e disse: vento, acalma-te. Mar, se aquieta. E na mesma hora, irmãos, houve bonança. Na mesma hora, aleluia, o barco parou de balançar. Não pule do barco. Não pule do barco que Jesus está. Não pule do barco. Porque se pular é suicídio, é morte. Não pule do barco. Aleluia. Porque se Jesus está no barco, apenas uma palavra, e a tempestade vai ter que se acalmar. O vento vai ter que obedecer à voz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nesta noite, o Senhor nos deu uma ordem. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Nessa dificuldade que você está passando, você não está sozinha. Clama ao Senhor. Clama, ora,
jejuma, lê a palavra edifica, a palavra renova, a palavra traz força, a palavra traz ânimo. Leia a palavra, ore, desça na presença do Senhor, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar contigo. Não pule do barco. Não desista do seu chamado. Não saia do propósito do Senhor para a tua vida. Não saia. Porque a gente passa, irmãos, para a gente chegar no projeto de Deus para as nossas vidas, a gente tem que passar pelo processo. Não saia do processo. Não saia. Seja persistente. Ana foi para o templo orar ao Senhor. Se Ana não fosse para o templo chorar ao Senhor, ela não teria Samuel. Ela não teria Samuel. Às vezes é necessário a gente insistir. Ela insistiu. Ela tinha luta dentro de casa. Tinha uma pessoa toda hora. Eu tenho, você não tem. Eu tenho um filho, tu não tem. Toda hora perturbando a mente dela. Mas ela não desistiu. Ela ia orar. Ela ia apresentar. E ela ganhou o Samuel, irmãos. O Senhor se lembrou dela. Insista na oração, persista na oração, persista na presença do Senhor. Vai chegar o teu Samuel. O teu Samuel vai chegar. E sabe quem foi Samuel? Um grande, aleluia, profeta naquela geração. O Senhor tem coisas grandes para aquele que não desiste. Eu vou falar de novo. Aleluia. O Senhor tem coisas grandes para aquele que não desiste. Ele tem ânimo para mim e para a tua vida. Você acha que vir aqui na frente falar é fácil? A gente tem que viver aquilo que a gente fala, pastor. E o Senhor nos ensina. Lá eu sou. Aleluia. O Senhor nos ensina porque não é fácil não, é difícil. Aí você recebe, sabe, o convite. Aí você treme logo na base. Aleluia, treme tudo. Aleluia. Aí pensa que só foi você que escutou. Acho que o diabo também escuta. Aí ele toma e luta. Toma e luta. Toma e luta. Desista. Eu desisto não. Desista. Eu não. O meu Redentor vive. Aleluia, Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Tome luta, tome prova. E eu estou dizendo, Senhor, eu estou olhando para ti. Senhor, eu estou olhando para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem essa palavra, que o Senhor quer falar com alguém. Meus irmãos, não desista do propósito de Deus para a tua vida. O diabo não está de brincadeira, ele quer fazer você parar. Mas o Senhor diz hoje, aqui nesta noite, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo. Não desista do seu casamento, não. Não desista dos seus filhos, não. Não desista do ministério que o Senhor te entregou, não. Sabe por quê? Porque nem para desistir você presta. Aleluia. Aonde você for, os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. O Senhor te separou de uma forma que aonde você ir querer correr feito Jonas, Ele está ali, ó, com o olho atrás de você. Não corra não do propósito, não. Você vai pagar preço. Não corra do propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Eu falo isso com muito temor, viu? Eu falo isso porque Deus também colocou algo nas minhas mãos. Falo isso com muito temor. E eu digo, Jesus, o preço é alto. Dói. Dói, viu, pastor? Às vezes a gente se acorda desanimada, sem força. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força.
Aí você chega num culto como este e chega aqui desanimado e o Senhor diz assim: ei, não desanime não. Beba água e coma pão, porque a milho o caminho é grande. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O Senhor tem a força que eu e você precisa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O propósito do Senhor é maior nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Medite na palavra. Pratique a palavra. Ensine a palavra. Vamos falar de novo? Medite na palavra. Pratique a palavra. Ensine a palavra. E viva a palavra. Porque a palavra é vida. Aleluia. A palavra nos sustenta. A palavra é alimento. É cura. Quando você recebe o diagnóstico ali do hospital, eu nem gosto de fazer exame, porque parece que o médico acha um bocado de coisa que eu nem estava vendo que tinha, eu nem gosto. Aleluia. Louvado seja o nome. Não é assim? A gente vai todo animado, vou lá, o médico diz, tem que fazer o check-up. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí aparece tanta coisa, você chega a sair triste. Mas o Senhor é a tua força. Ele cuida do teu sangue, Ele cuida do teu osso, Ele cuida do teu olho, Ele cuida de tudo em você. Ele cuida de tudo, todo o detalhe. Muitas vezes eu digo ao Senhor, até a criança que ainda nem nasceu, mas o Senhor já está cuidando, Jéssica. O Senhor está cuidando, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele cuida de cada célula do nosso corpo, cada veia, o fio do nosso cabelo, Ele sabe quantos tem. É esse Deus que você veio aqui adorar hoje. Eu não sei nem que hora é. Aleluia. 5, né? Amém. Glória a Deus. Me empolguei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Se nessa noite você entrou aqui hoje sem força, com a permissão do meu pastor, eu vou convidar ele para vir orar por você aqui na frente. Irmãos, não somos nós. Não é por nós. Não é. É sobre Ele. É sobre Ele. Ele tem a força que você precisa. Vem aqui na frente que a gente vai orar para o Senhor te dar força. Aleluia. Pode vir aqui na frente. Aleluia, porque o Senhor, o dono dessa palavra, Ele é o Deus que dá força a mim e a você. Ele tem o sustento, Ele tem a alegria, Ele tem a saúde, Ele tem a cura, Ele tem a resposta, Ele tem o carimbo. Deus fala no meu coração, Ele tem o carimbo, Ele bate o martelo, Ele faz. Ele faz, irmãos, mas venha com fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não desista, não desista. Aleluia, glória a Deus.